Jó disse assim para Deus: Senhor, pese-me em balanças fiéis. Jó teve a coragem: pese-me em balanças fiéis, pese-me em balanças fiéis, porque Jó tinha tranquilidade, que ele podia dizer isso: pese-me em balanças fiéis. Agora, será que nós temos a tranquilidade? Senhor, o Senhor conhece meu assentar e meu levantar, e de longe entende os meus pensamentos, sem que haja uma palavra na minha boca, Ele sabe de tudo. Você pode dizer para Deus: pese-me em balanças fiéis? Você tem a tranquilidade que Jó teve? Pese-me, eu estou tranquilo. Pois fique sabendo que nós somos pesados sim em balanças fiéis. E a infidelidade do homem é tão grande para com Deus, que a humanidade absurdamente, em uma proporção assim gigantesca, está sendo reprovada pelo próprio Deus. Não é Deus que manda ninguém para a perdição eterna. Ninguém manda ninguém para o inferno. É o homem que vai. É escolha. Como pode? Eu não sei. Como uma pessoa pode não ter prazer em Deus? Sabe por que não tem prazer em Deus? Porque não conhece Deus. É simples. Não ama Deus. Dificilmente você vai ter prazer numa pessoa que você não ama. Por isso que a Escritura diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, salmodiando ao Senhor, cantando ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Você pode ser cheio do Espírito Santo? Claro que pode ser cheio do Espírito Santo. Agora, você está cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? Aliás, quem é o Espírito Santo? É isso que as pessoas... Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu estou cheio, recebo o Espírito Santo. Eu vejo, receba quem? Se você nem sabe quem é o Espírito Santo. Como eles vão dar uma coisa que eles não conhecem? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Quem te disse isso? Eu volto a perguntar para cada um de nós, para nós não esquecermos mais. E eu só vou falar isso porque Ele está aqui. Aleluia. Porque eu não ousaria tocar no nome dEle se Ele não aquecesse a minha face como Ele aqueceu agora. Eu não sei se é um aquecimento de alegria ou de tristeza. Sabe que eu vou dizer para vocês uma coisa? A maioria que, se este copo simbolizar o vaso, nós somos o vaso. E esse vaso precisa estar cheio do Espírito Santo. Se a maioria que tiver pela metade do Espírito Santo, não seria algo tão ruim. Mas a maioria está menos que na metade. Está que não pulsa. Nós somos o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Acho que as pessoas não entendem isso. Queria saber se as pessoas sabem mesmo quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Nós precisamos saber quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é tão difícil, né? O Espírito Santo é o Espírito Santo. Eu te pergunto, quando nós chegarmos no céu, vocês se lembram? Nós vamos ter 2 tronos. O do Pai e Jesus Cristo à sua direita. Onde está o Espírito Santo? Deixou de existir? Onde está o trono dele? Porque não tem 3 tronos no céu. Se nós falamos que são 3 pessoas distintas. Porque a Escritura diz que são 3 os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. E também são 3 os que testificam na terra. A água, o sangue e o Espírito. Por que a palavra não está ali incluída nesta palavra? Vamos abrir lá? 1 João capítulo 5. Eu nem sabia que nós iríamos nesse texto esta noite. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. É claro que não está falando do dia que você nasceu, porque senão colocaria toda a humanidade nesse contexto. Está falando, é claro, de um novo nascimento. Está falando em nascer de novo. Não está falando da sua mãe, do seu pai. Está falando, a Bíblia é uma linguagem espiritual. Está falando do novo homem, do novo nascimento. E eu vou dizer uma coisa, mais uma vez. Quem não nasceu de novo não consegue compreender nada a respeito das Escrituras. Para você começar a entender as Escrituras, você precisa nascer de novo. Então, como uma pessoa vai começar a ter um impacto de nascer de novo, se ela não entende nada? Vocês lembram lá do desfibrilador de Deus?
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Pronto, ela penetrou ali. A pessoa sente um toque, sente uma ressuscitação. Ali ela pode começar a dar ouvido à voz de Deus e começar a nascer de novo. Se ela não deu ouvido, quando a palavra penetrou ali, ela volta ao estado que estava antes, ou seja, morto, e não consegue entender nada. Precisa nascer de novo. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabe por quê? Uma pessoa quando nasce de novo, ele só tem um jeito de viver a partir desse nascimento, pela fé. Ele vai ver e viver coisas que não se veem. Ele vai ouvir e desejar coisas que ninguém ouve, e desejar coisas que ninguém consegue desejar, porque não se veem. Como que um pecador que não nasceu de novo pode ouvir Deus? Como que um pecador que não nasceu de novo pode desejar as coisas de Deus? Como um pecador que não nasceu de novo pode conhecer o que é receber um novo corpo, o que é ter uma nova viva esperança, o que é um novo nome, uma nova cidade? Como um pecador que não nasceu de novo pode desejar participar das bodas do Cordeiro? Como um pecador que não nasceu de novo pode desejar amar Jesus? Como? Ele não entende. Essas coisas eles não conseguem discernir, porque eles não nasceram de novo, e o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Há um tempo para todas as coisas. Foi o que eu falei. Inclusive um templo para nascer de novo, virando o templo do Espírito Santo. Aleluia. Meu Deus. Olha só, a fidelidade de Deus é enorme, o Senhor é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Só uma coisa que os homens esquecem: os homens não duram para sempre. E quando você parte desse mundo sem Deus, acabou a misericórdia de Deus para você. Ela continua durando para sempre, mas você tem um fim por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Por isso a Escritura diz que o pecado da carne foi condenado na carne, Romanos capítulo 8. O Senhor diz que Ele condenou o pecado da carne na carne, por isso a sua carne é condenada. A sua carne está condenada à morte, inclusive a carne dos santos. Todas as carnes de todos os homens estão condenadas à morte. Por isso que a Escritura diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Aleluia. Nem corrupção herda a incorrupção. Se você está habitando um corpo que você sabe que é condenado à morte, porque você não valoriza o corpo que você sabe que é bem-aventurado para a vida, eu não consigo entender. Eu não consigo entender a escolha péssima que os homens fazem. Eu não consigo entender. Isso é loucura. Deixa eu dizer de novo, no poder do Espírito Santo: você vai morrer. Lívia, você vai morrer. E eu posso dizer: não tem problema, eu já estou morto. Paulo diz que ele desejava se despir desse corpo, desejava se livrar do corpo desta morte. Ele diz assim: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe por quê? O bem que eu desejo fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não desejo está sempre presente. Eu não consigo entender um filho de Deus que não queira ser revestido do homem celestial. Eu não consigo entender um filho de Deus que não queira dizer Maranata. Maranata. Eu não consigo entender um filho de Deus que consiga dizer: quer que Jesus volte? Sim, mas agora não. Eu preciso fazer tantas coisas antes. Sabe que Jesus, o Pai, chamou uma porção de pessoas, aliás, 3 grupos de pessoas para as bodas. Um diz: eu comprei um campo e eu preciso vê-lo. Tenha-me por excusado, eu estou muito ocupado agora. Eu comprei 5 juntas de bois, preciso experimentá-las.
por favor, olha, eu estou muito ocupado, eu agradeço muito o convite, mas por favor, tenha-me por excusado. E o outro diz, eu casei-me, portanto não posso ir. Se você amar mais teu pai, tua mãe, tua esposa, quem quer que seja, mais do que é Deus, você não é digno de Deus. Quando Ele te chama para as bodas. Os preparativos das bodas começou ao 3º dia. Nós estamos nos preparativos das bodas. Sabe o que está faltando? Os últimos convidados. E quando aquela racha de pafa, oh glória! E quando aquela viúva pegou os vasilhames emprestados, as botijas emprestadas, e ela disse, Senhor, feito como está, e não há mais vasilhas. Não tem mais vasilhas. Meu Deus. Vai, paga a tua dívida e vivei do resto. Quando última botija, quando um pote de azeite, enchendo várias botijas, vai trazendo mais botijas, um pote de azeite enchendo várias botijas. Quando a última vasilha parou, encheu, sabe quando uma pessoa se converte, ela recebe o quê? O Espírito Santo. É o penhor, é o selo. Uma pessoa para ser salva precisa do Espírito Santo, é o selo da salvação. Quando a última botija for cheia, fecha a porta. Paga a dívida dos teus 2 filhos. Entendes isso? Quando a dívida do último filhinho tiver pago, Shalom Adonai. Vamos para casa. E a dívida, o sinal do pagamento da dívida é o enchimento do Espírito Santo da última pessoa. Toca nela, enche, são vasilhas. E os 2 filhos daquela viúva que perdeu o marido, sabe que ela perdeu o marido, né? Meu marido era teu servo, meu marido morreu, e agora o credor, o diabo, o credor é Satanás. Agora o meu marido morreu, o credor vem, não, peraí, eu mandei guardar em Jerusalém, até que do alto sejas revestido com o Espírito Santo, peraí. Faz o seguinte, entra na tua casa. Vai pegando as vasilhas dos seus vizinhos, da Judéia, Samária e até os confins da terra. Vai pegando as vasilhas, vai enchendo. Quando a última vasilha estiver cheia, meus queridos, a dívida dos 2 filhos. Sabe o que significa isso? A dívida de todos os filhos dos 2 últimos milênios, dos 2 últimos dias, estarão totalmente pagas. Legado. Você sabe que aquele marido que morreu, você sabe o nome dele? Lembra? Yeshua. Jesus. Ele é o marido que morreu. O diabo veio que nem um maluco, um credor. Eu vou levar eles como meus escravos. Sabe por que o diabo queria levar? Sabe por que o credor queria levar eles como escravos? Sabe por quê? Um detalhe maravilhoso. Sabe por que o diabo queria levar eles como escravos? Porque a lei dizia, se alguém morresse, se o marido morresse devendo, os filhos teriam que ser dados como escravos. É porque a lei dizia que todos os que estavam debaixo da lei eram escravos. Por isso, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo, a verdade, subiu ao céu, mas eu vou descer o Espírito Santo sobre vós. Aí estavam todos reunidos no mesmo lugar, como aquela viúva na casa dela. Sabe, aquela viúva não estava no templo de Jerusalém, ela estava na casa dela. A Escritura, desde o Antigo Testamento, o próprio Salomão, quando edificou o templo, o próprio Salomão, que edificou aquele templo maravilhoso, e vários palácios depois, casa para as suas esposas. Salomão teve 1.700 mulheres e 300 concubinas. 1.000 mulheres Salomão teve. E queria fazer gracinha para todas. Sabe o que Salomão fez? Ele aumentou o imposto em Israel ao extremo, que as pessoas não estavam mais aguentando de tantos impostos que pagavam. Salomão. E o próprio Salomão, quando ele era mais novo, quando ele tinha mais um pouco de juízo, que depois ele ficou meio desajuizado, ele disse assim: olha, eu edifiquei este templo, mas o Altíssimo não habita aí. Salomão. E as pessoas vão dizer que isso é coisa da agora. O próprio Salomão disse: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, quando o Espírito Santo veio naquela casa
pega as vasilhas emprestadas, veio na casa. E aí, eles estavam, cerca de 120 discípulos, reunidos em uma casa em Jerusalém, justamente em Pentecostes. Aí veio um som. Aleluia! Veio um som. Você sabe o que é um som? Como de um vento impetuoso. E encheu a casa, toda a casa em que estavam reunidos. Não foi um vento, foi um som. Um som como de um vento. Não foi vento, foi um som. Sabe por quê? O vento sopra onde quer. E ouves o som, a tua voz. Não sabe de onde vens, nem por onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas você é mestre em Israel, Nicodemos, e não sabe dessas coisas? Para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa ouvir um som, uma voz. Você precisa aqui. Não há como ser cheio do Espírito Santo se você não consegue ouvir a voz de Deus. E o Senhor disse aos profetas: eles têm ouvidos, mas eles não ouvem. Eles têm olhos, mas eles não veem. Porque você não consegue ouvir com o ouvido carnal, nem com os olhos carnais. Você ouvir agora a voz do Espírito Santo, tem que ser com o ouvido de dentro, o ouvido espiritual. Se você não ouvir a voz do Espírito Santo, você também não pode nascer de novo. Não tem como você ter nascido de novo ainda. Porque ele é exatamente um som, ele é a voz. E encheu toda a casa em que estavam reunidos e foram cheios do Espírito Santo. Cheios. Aí as pessoas dizem: eu quero receber o poder do Espírito Santo, o batismo. Você ouviu o som? Você ouviu o som? Você viu o som? Eu quero um som, o som do Espírito. Sabe o que é isso? Som, a voz de Deus. Quem não consegue ouvir a voz de Deus ainda não nasceu de novo. Sabe, eu senti o Senhor chorando, porque Ele disse: esse povo, eu digo no geral, eles têm prazer em se achegar a mim. Como um povo que pratica a justiça, eles perguntam a Deus pelos seus direitos. Senhor, porque nós celebramos o Teu nome, nós cantamos o Teu nome, nós vamos na congregação, nós jejuamos, nós oramos, por que o Senhor não nos ouve? Ele dá a resposta: porque quando vocês fazem isto, não é para mim, é para vocês mesmos. Quer saber a diferença? Quando você faz para você e você faz para Deus. Quando você vai fazer para Deus, você tem sede, fome de Deus. Quando você vai fazer você quer ser cada vez mais salvo, não mais santo. Você quer estar cada vez mais seguro, não mais puro. É diferente. É diferente. As pessoas fazem escolhas erradas, totalmente erradas. E eu sei que elas não vão subir no arrebatamento, porque o meu amigo diz que não vão subir no arrebatamento. A Escritura diz que elas não vão subir no arrebatamento. Jesus já disse que elas vão ser trituradas pelo anticristo aqui, e nem assim elas ouvem a voz. Qual o nosso maior prazer? Meu maior prazer é estar em tua presença. Mas aí a gente canta, a maioria das pessoas canta, mas isso não é verdade. Está mentindo para Deus. Porque o maior prazer é que o culto termine para ele fazer outra coisa. Sabe, eu quero fazer outra coisa, isso está muito chato. Eu estou ali porque eu preciso ser salvo. Não, eu estou aqui como Abel esteve lá no princípio. Abel foi lá. Vocês estão lembrados, não? Eu estou aqui porque eu sei que meu Deus está aqui, eu tenho prazer. É o culto da fé, ver o invisível. Abel estava vendo o invisível. Eu estou aqui tendo o maior prazer, eu não quero sair daqui. Por isso a Escritura diz: não se apressem em sair da minha presença. Não se apressem em sair da minha presença. E eu vejo as pessoas olhando no relógio, que horas vai acabar? E outras dizendo: tomara que não acabe nunca, porque está muito bom esse local aqui. E esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E a casa de Deus é a porta dos céus. Vocês sabem que a casa de Deus, a igreja, é a porta dos céus? Você não entra nos céus se você não entrar pela igreja. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, com a excelência, a grandeza do teu poder em nós. Meu maior prazer. Então eu fico perguntando, você conhece alguém sim que tem o maior prazer dele a Deus? Me diga, se você conhece um amigo seu
que não seja um líder que ganhe para fazer aquilo. Não vale líder que ganha para fazer aquilo, porque não dá para distinguir se ele está ali pelo prazer, pela obrigação, pelo compromisso. Não vale também uma pessoa que quer ir para o céu. Não vale também uma pessoa que tem medo de ir para o inferno. Eu quero saber se você conhece uma pessoa que tem prazer em Jesus só porque ele é Jesus, o Filho de Deus. Tem prazer no Senhor porque ele é Rei dos Reis. O prazer nele. O meu maior prazer está nele. Por quê? Porque é por ele. É por causa disso. Não quero saber do céu. O meu prazer é Jesus. Incondicionalmente. Agora, seja sincero, você conhece alguém que tem esse perfil? Você pode olhar para aquela pessoa e dizer, o maior prazer daquela pessoa é o Senhor. O prazer tem que ser o Senhor. Sabe por quê? Há uma troca maravilhosa de amores. Você tem prazer em Deus? Ele tem prazer em você. Ele tem prazer em você, você tem prazer nele. E aí, o que você pediu ao Pai, Ele faz por tua causa. Deus move céu e terra por aqueles que nele confiam. E parece que a gente grita, eu tô de candalavasui. Ou sabe o que acontece? Tocamos flauta na praça e ninguém dança. Eu me sinto assim. Toco flauta e ninguém está nem aí. Cantamos lamentações e não choram, porque não ouviram a voz do amado. Eis aí a voz, meu amado, que já vem saltando sobre os montes. Eu vou para casa estar comigo. Eu não quero chegar no céu, eu não quero ver céu, eu não quero ver Nova Jerusalém, eu não quero ver anjo, eu não quero ver nada. Eu não quero ver nada. Eu quero chegar no céu, dar um abraço nos dois, agarrar no pescoço de cada um, jogar no... Eu quero. E eu vou fazer isso em nome do meu Senhor. Porque quem somos nós? Quem somos nós para o Senhor nos escolher? Você já imaginou? Quem somos nós? Pecadores. Ele nos amou e morreu por nós. Amém. Ele está falando aqui. Você está ouvindo a voz de Deus? Será que isso é loucura? Sabe o que é loucura? Sabe o que é um culto racional? O culto racional que Paulo fala em Romanos capítulo 12, não é o culto racional que vocês aprendem com a vida secular, que nós aprendemos na escola, nas universidades. Não. O culto racional de Deus. Aliás, você sabe quem fez o primeiro culto racional? Você sabe onde na Escritura foi realizado o primeiro culto racional? Que loucura, o primeiro culto racional! Tem o primeiro culto racional nas Escrituras. Quem estabeleceu o primeiro culto racional? Quem estabeleceu o primeiro culto racional? Jesus. Como? Lá no Éden, lá, quando ele sacrificou o cordeiro. Isso. Aleluia! Adão e Eva se despiram da glória de Deus e se vestiram das coisas mundanas. E novamente nós dizemos, Apocalipse capítulo 3, aconselho-te, Jesus dizendo, aconselho-te que de mim compre vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Você está nu? O Senhor diz que todo aquele que está em pecado está nu. E esta foi a nudez de Adão e Eva. Uma nudez espiritual, jamais uma nudez física. Eva se despiu da glória de Deus, se vestiu do pecado. Aí Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, ele diga, Pai, o primeiro sacerdote, Cristo, vai lá no Éden, mata um cordeiro e veste Adão e Eva com vestes de salvação. O primeiro culto racional foi um cordeiro morto. Jesus vai lá, sacrifica um cordeiro e oferece o Pai. Pai, olha, este é o símbolo do meu sangue. Eu quero justificar esse casal. Até que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, venha. E isto se daria 4.000 anos depois. O primeiro culto racional foi este. Eu não sabia. Mas o Senhor sabe. E quem fala é o Senhor. O segundo culto racional. Abel estava em um lugar, sabe como? Vendo Deus, olhando, desejando a glória de Deus, suspirando Deus, sentindo Deus, e Caim estava ali, doido para ir embora. Detalhe, todos os dois aprenderam com o mesmo pai e com a mesma mãe. Mas sabe o que aconteceu com Abel? Abel ouviu a voz
A voz só pode ser escutada pela fé. Por isso, Abel é colocado na galeria da fé de Hebreus capítulo 11. Abel ofereceu a Deus o culto da fé. Fé, o firme fundamento das coisas que se esperam. Ele esperava, ele ali, porque ele esperava que Deus fosse falar algo com ele. E é a prova das coisas que ele não estava vendo. Eu espero que Deus fale comigo, por isso eu estou aqui prestando culto a Deus. E logicamente, é a prova que eu ouço Deus, que eu falo as coisas de Deus, porque eu sei que o próprio Deus está aqui. Eu não vim como Caim, eu vim como Abel. Aliás, me perdoe, meu irmão Abel, mas eu vim muito melhor do que Abel, porque o sangue da aspersão fala muito mais alto do que o sangue de Abel. E Abel foi com um cordeiro, com um símbolo, com uma figura. Como está teu coração aí? Isso está chato, eu estou doido para ir embora, eu estou querendo fazer outra coisa, eu estou aqui porque eu tenho medo da palavra, eu não quero me perder, não vai adiantar nada. Olha só, o Espírito diz nesta noite, só tem um jeito, nascer de novo. E quando você nasce de novo, você ouve uma voz. Uma voz. Eu gostaria que você ouvisse uma voz. Nesta noite, eu gostaria que vocês ouvissem uma voz. Mas não aqui na noite. Para você ouvir a voz, você não pode ouvir esta noite. Você precisa entrar no dia do Senhor. Porque Jesus disse à mulher samaritana, mulher, vocês adoram o que não sabem. Não é lá no monte, nem lá no templo em Jerusalém, é em espírito. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus. Um sacerdote que nasceu de novo, prova que ele nasceu de novo é que ele entra no Santo dos Santos, porque no Santo dos Santos é lugar de sacerdote. Ou você já ouviu um sacerdote que não executa o ofício de sacerdote? Quando Jesus estava aqui, ele não era sacerdote. A carta aos Hebreus diz que quando Jesus estava aqui, nem tão pouco sacerdote ele era, havendo ainda sacerdotes que se ofereciam segundo a lei. Mas depois da sua morte propiciatória, ele entrou no céu, no Santo dos Santos, com o seu próprio sangue, e feito sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E nos fez reino sacerdotal. Deus, eu queria que as pessoas entendessem isto, Senhor. Eu sei. Olha só, nós não pertencemos a esta geração. Cristo é sumo sacerdote dos bens eternos, não terrenos. Essa semana um irmão parou. Rapaz, Cristo me abençoou com um casamento. Eu sou muito bem casado, graças a Deus. Estou na igreja. Eu tenho um apartamento muito bom, graças a Deus. Ele me abençoou com o apartamento. Olha, eu tenho um emprego, minha esposa tem um emprego muito bom. Ele me abençoou. Eu tenho dinheiro no banco, ele me abençoou. E isso porque eu entreguei minha vida para Jesus. Eu perguntei para ele, queridos, eu quero perguntar para vocês também. Casa, emprego, bens, isso são bênçãos de Deus? Eu quero que qualquer um nesse planeta abra a escritura e me mostre que essas coisas são bênçãos de Deus. Que eu vou dizer para vocês que não são bênçãos de Deus. Acaso Deus faz acepção de pessoas? Deus te abençoou com tantas coisas e deixou outro irmãozinho tão empobrecido, né? Irmãozinho pobre? Não, você vai ser pobre, ele vai ser rico porque eu gosto mais dele. Você vai morar num barraquinho, mas ele vai morar na mansão que eu gosto mais dele. Ou porque ele estudou mais, ou porque ele trabalhou mais. Carro, casa, bens materiais, nunca nas escrituras foram bênçãos. Eu vou mostrar a você uma coisa nas escrituras que você já conhece. Mas Paulo diz assim, não me canso de descrever-vos as mesmas coisas e a segurança para vós, falando aos Filipenses, se eu não estou enganado. Efésios capítulo 1, vocês conhecem esse texto, mas meu Deus, que essa mensagem chegue no Brasil. E eu quero mesmo, com toda humildade, que vocês me digam nas escrituras onde bens materiais são bênçãos, porque ela diz que não são. Paulo, escrevendo aos Efésios, no poder do Espírito Santo, capítulo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso
e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Será que Paulo esqueceu de citar o Espírito Santo aqui? Será que a gente não tem coragem? A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, separados e irrepreensíveis diante dele em caridade. Deus não considera nada que você tem material como bênção, ainda que os líderes preguem que são bênçãos. Bem, no Novo Testamento não tem bênçãos. E se você me disser que tem no Antigo Testamento, eu digo sim, mas era figura. Ou nunca leu que o Antigo Testamento era tudo figura das coisas que haviam de vir? No Antigo Testamento tinha o sangue do Cordeiro, que era a figura de Cristo. Tinha o tabernáculo, que simbolizava nós, templo do Espírito Santo. Tinha a festa do Pentecostes, que simbolizava a festa onde os judeus receberam a tábuas escritas em pedras. Hoje ela está escrita nos nossos corações. Tinha a festa da Páscoa, que simbolizava o sangue de Cristo. E tinha um montão de festas, tudo figuras. Então como que eu vou dizer o que eu recebo de Deus, o que eu conquisto não são bênçãos? Não são bênçãos. Nunca leram nas Escrituras? Buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E as outras? Coisas. Casa é coisa, carro é coisa, emprego é coisa, tudo, até o seu corpo é coisa. Coisinha. E as outras coisas eu vos acrescentarei. Deus não trata esse mundo corrompido como bênção. E não poderia ser tratado dessa maneira? Porque Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Eu não sou daqui. Jesus não tem bênção no mundo para ninguém. Não deste mundo. As bênçãos de Deus são espirituais. Então, meus queridos colegas aí que pregam a palavra de Deus, vocês estão pregando mentira. Vocês estão induzindo ao povo ao erro. E a Escritura diz que se um guia cego guia outro cego, ambos cairão no abismo. O Senhor não tem bênçãos materiais nenhuma. Ele apenas acrescenta. Se você trabalhou, se você estudou, Deus acrescenta. Se você foi preguiçoso, você vai ter menos. Você não quer que Deus vai dar um preguiçoso, acrescentar alguma coisa preguiçosa, aquilo que ele não lutou, a não ser que ele não seja de Deus, se seja um ladrão, um trambiqueiro, porque ele consegue de outro jeito. Porque até os ímpios que trabalham, Deus acrescenta. Ou vocês não ouviram dizer que é o Senhor quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas? Diga de novo, todas as coisas. Não são bênçãos, são coisas. Esse corpo seu é uma coisa que vai ser desfeita, porque ele está corrompido. Agora eu quero voltar lá para nós encerrarmos, porque senão a gente fica a noite inteira. Aí eu digo, pode cair da janela, né? E eu não quero assim, se o Senhor vai ressuscitar alguém aqui nesta noite, eu quero que ele ressuscite mortos da alma. Aleluia. Eu quero que o desfibrilador de Deus entre lá na divisão da alma e do espírito e dê um choque em você. E você diga: estou voltando para casa. Sabe por quê? Quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do paraíso. Mas quando a palavra de Deus penetrou na divisão da alma e do espírito, Cristo te conduz de volta ao paraíso. Eu vou voltar para casa. Mas antes, um abração lá no Senhor. Por isso que ele diz lá em Apocalipse: aquele que venceu da lei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ninguém tocou na árvore, botou o homem para fora. Olha, o pecador que não entra não. Isso aqui são para os meus filhos. Quem são seus filhos? Todos pecaram. Mas eu já preparei um plano maravilhoso. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai te ferir a tua cabeça. A vitória de Cristo sobre Satanás nos dá direito a entrarmos de volta e comermos da árvore da vida. Aleluia.
Estou voltando para casa. Estou voltando para casa, sabe por quê? Porque eu fui eleito nele antes da fundação do mundo. Eu vim de lá. Eu já existi antes de existir. Eu já fui salvo antes de nascer. Eu já fui conhecido quando ninguém me conhecia. Como? Culto racional de Deus. E já estou lá mesmo estando aqui. Culto racional de Deus não é o culto racional do homem. Culto racional de Deus é totalmente diferente do nosso. 1 João capítulo 5, vamos voltar no texto, 1 João capítulo 5, a partir do versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha só, quem é nascido de Deus vive pela fé. Ele vê Deus, ele ouve Deus, ele pensa nas coisas de Deus, ele busca as coisas de Deus mais do que qualquer outra coisa. Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala sobre isso também. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. O meu tesouro está no céu. Então essa é a vitória, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, letra maiúscula, e a água e o sangue. Esses 3 concordam num. Eu queria parar aqui e perguntar mais uma vez para vocês. E no dia de Pentecostes, será que as pessoas não entendem isso, meu Deus? Por que o Espírito Santo vem em Pentecostes? Não entenderam até hoje. Eu não consigo entender como tem igreja pentecostal. Eu não sei como conseguiram dar esse nome a uma igreja. Igreja Assembleia Pentecostal. Pentecostes é a cara deles na realidade. A igreja pentecostal é a cara de Pentecostes. Porque em Pentecostes a lei era escrita em tábuas de pedra. E isto simbolizava Pentecostes. Em Pentecostes eles tinham que ir ao templo. E isso é a cara dos pentecostais. Em Pentecostes eles tinham que ter sacerdotes que conduzissem ele a Deus. E essa é a cara dos pentecostais. Por isso o nome pentecostal. Agora a igreja de Jesus, como diz um conhecido, como segurar este povo? Ele é como o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Essa é a igreja de Jesus. Não sabe de onde vens nem para onde vai. Sabe quando os judeus eles começaram ali, os convertidos começaram em Jerusalém, a igreja começou a gostar muito dali, o Senhor permitiu que viesse a perseguição. Está muito bom aqui, mas espalhou, por isso nós ouvimos o Evangelho, as boas novas. A igreja de Jesus se chama 2 ou 3 reunidas no meu nome. As instituições é um monte de gente nesses tempos de pedra que não vale mais, que a Bíblia chama, e me perdoem a expressão, queridos, vocês que estão ouvindo aí na internet, as estruturas de pedra. Eu vou mostrar para vocês as escrituras porque não tem outro nome. Talvez vocês fiquem até zangados, mas leiam a Bíblia. O único nome para a escritura, que a escritura dá templos feitos de pedra, quando o Senhor escreve as cartas às igrejas no Apocalipse, só tem um nome: sinagoga de Satanás. Não tem outro nome. E se você que estiver ouvindo conseguir mostrar outro nome, pode mandar aí por e-mail. Nós estamos dispostos a ouvir. Não estou dizendo que as pessoas que estão lá dentro são de Satanás. Nós estamos dizendo que o sistema é de Satanás. É para aprisionar as pessoas, não que as pessoas são. Por isso que as pessoas precisam conhecer a verdade. A igreja de Cristo significa 2 ou 3 reunidos no meu nome. Na igreja de Cristo todos nós somos sacerdotes, reino sacerdotal. Você não precisa de um pastor, você não precisa de um padre para te levar a Deus. Jesus te mandou você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e orar a Deus em secreto. Aliás, ele disse além mais, o apóstolo João disse, nós temos a unção do Espírito Santo e não necessitamos, ou pelo menos não deveríamos necessitar,
de que alguém nos ensinasse, porque a unção nos ensinará todas as coisas. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E 3 são os que testificam na terra: a Palavra, o Espírito e o sangue. O que eles têm em comum? O que tem em comum no céu que testifica que tem em comum na terra? Espírito. Está com letra maiúscula? Fala do Espírito Santo. Agora eu te pergunto, quem é o Espírito Santo? Eu tinha medo de ousar abrir a boca para dizer quem é o Espírito Santo, porque é um pecado que não tem perdão, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu jamais disse, muito medo, eu achava, mas eu não dizia, porque eu tinha medo de dizer quem era o Espírito Santo. Então eu no barco de todo mundo, é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, até o dia que ele veio de surpresa, aquele vento com som, vento com som. Ele disse: sou eu vou te dizer, para você não ter mais medo, quem eu sou. É claro que para explicar quem é o Espírito Santo, a vida toda. E você não vai falar sobre o Espírito Santo tudo. Mas o entendimento, o Espírito Santo, ele é a mente de Cristo na igreja. Este é o Espírito Santo. Por isso você chegar no céu, você procurar um terceiro trono, não tem. Ele está em Jesus. É a mente de Cristo. Ou nunca leu o que o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo? Nunca leram isto? Vocês sabem o que vocês estão lendo? Nós temos a mente de Cristo. Vocês entenderam isso? Entendeu já? Temos a mente de Cristo. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Nós temos a mente de Cristo. A igreja tem o Espírito Santo. Por que nós temos a mente de Cristo? Por que nós? Porque é um só Deus, um só Senhor, um só Espírito que está em nós. Uma pessoa sozinha não tem a mente de Cristo. Você não vai achar no singular essa expressão no Novo Testamento. Só nós, vós, eles. Sabe quando João Batista morreu? João Batista foi o último dos profetas. A Escritura diz que a lei e os profetas vieram até João Batista. Pediram a cabeça de João Batista numa bandeja. Aí todo mundo, que covardia. Herodias, a filha dela dançou lá para Herodes, ele gostou, pede-me até metade do teu... Quem que fez aquilo ali? Quem que botou aquela mulher, aquela menina para dançar? Quem botou no coração de Herodes oferecer esse pedido para a menina? Quem botou no coração de Herodias pedir a cabeça de João Batista? Eu vou dizer quem fez isso. Deus. O Senhor mandou cortar a cabeça de João Batista. Foi Deus. Não existe um homem nascido de mulher maior do que João Batista. Entretanto, Deus mandou cortar a cabeça dele. Deus! Deus! Eu sei do que eu estou falando. João Batista, ele se vestia, ele comia gafanhoto e mel silvestre. Ou seja, a lei é doce como mel, mas devora como gafanhoto. João Batista morava no deserto. Pela lei, todos morrem no deserto. Ninguém alcança a terra prometida, não pela lei. João Batista batizava no Jordão, não com o Espírito Santo. Sabe? O batismo nas águas não permite você entrar no céu. Você só pode entrar no céu pelo Espírito Santo, o selo de salvação. Então João Batista, ele foi o último representante da lei. Eis que envia Elias adiante de vós. Eis que envia o último profeta adiante de vós. João Batista foi cortado a cabeça por quê? Porque a força do pecado está na nossa mente. Quando lá Satanás jogou a lança dele na mente de Eva, ele atacou, foi a mente de Eva. Foi lá na mente de Eva e jogou o pecado. Olha, é assim que Deus diz. Olha, diz pro meu amigo lá que diz para você hoje, ele foi atacado hoje. É melhor aqui, não é não, ele errou muito. E diz para ele que tem um número 7 sobre a cabeça dele, que ele vai responder isso por Deus. Fez uma decisão erradíssima hoje. Fez uma péssima escolha. Agora assuma as consequências. Deus em primeiro lugar sempre. Principalmente quando você tem um chamado de Deus. Paulo diz: ai de mim se não obedecer o Evangelho de Cristo. Ai de mim. Nós somos fruto das nossas escolhas. Então João Batista, a cabeça dele foi tirada e levada numa bandeja até Herodias. Sabe o que ela recebeu? Todo o peso da lei e do pecado. Porque Paulo diz assim, escrevendo nos 1 Coríntios, porque a força do pecado é a lei. Sabe por que a força do pecado é a lei? A lei é boa, mas a força do pecado é a lei. Porque se não houvesse lei, o pecado não era pecado. Então a força do pecado é a lei. E o pecado habita onde? Na mente.
Então João Batista foi o último representante da lei, morreu sem cabeça, foi sepultado, ficou aonde? No cativeiro. Paulo escrevendo em Efésios capítulo 4, ele diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, isto é, que antes de subir ele desceu às partes mais baixas da terra, ou seja, ele foi lá no cativeiro, sabe fazer o quê? Pegar aquele corpo da lei, aquelas pessoas que morreram antes de Cristo, que não poderiam ser justificadas, eram pessoas que estavam ali que não poderiam ser justificadas, era um corpo sem cabeça. Aí Deus ressuscita Cristo ao terceiro dia e o constitui cabeça da igreja. Por isso João Batista morreu decapitado, porque ele, como representante final da lei, ele morreu. Pela lei ninguém pode ser salvo, mas agora nós temos a mente de Cristo, e quando ele subiu ao céu, não vou deixar vocês órfãos não, vou enviar o meu Espírito, vocês terão a minha mente. Nós temos a mente de Cristo, e quem tem a mente de Cristo, quem nasceu de novo, pensa nas coisas de cima, busca as coisas de cima, porque não pode ser de outra maneira, porque Cristo está onde? Não está no céu? Se eu estou pensando com Ele, eu estou pensando nas coisas da terra. Um motivo claro que eu não estou cheio do Espírito Santo é que eu só penso nas coisas terrenas, porque eu não tenho a mente de Cristo, porque eu não estou cheio do Espírito Santo. E a maneira da pessoa ser cheia do Espírito Santo é ser cheia da mente e dos pensamentos de Cristo. E sabe qual é o maior pensamento de Cristo? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus companheiros. Graça e paz. Shalom.